Amém. Beber uma água. O texto acho que já está aí na tela. A gente vai ler Romanos 8, 28 até o 30. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. É interessante que quando a gente pega esse versículo isolado, e esse versículo é tão conhecido, há uma chance muito grande de interpretar da forma que a gente quer interpretar. Interpretar de que Deus vai fazer tudo de bom para mim, de que tudo vai dar certo apenas para o meu bem, como se todas as coisas fossem acontecer da forma que deseja o nosso coração, da forma que nos dá mais prazer, da forma que nós planejamos, da nossa forma. Então, o texto muitas vezes, esse versículo principalmente, é muitas vezes interpretado dessa forma. Perguntas como: por que eu passo por tantos problemas se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem? Por quê? Eu acho que você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter se perguntado isso. E quando alguém conta uma tragédia que atingiu a sua vida diretamente, a gente se sente, na maioria das vezes, impotente demais para falar alguma coisa. A gente não encontra palavras que são capazes de produzir conforto, que são capazes de produzir tranquilidade. E então a gente recorre a Romanos 8, 28. E a gente fala: é assim mesmo, meu irmão, todas as coisas cooperam. Mas a experiência da vida cristã, ela tem mostrado que esse versículo, ele é doce, ele é frágil, ele é lindo, ele até ser digerido. Aliás, ele é fácil de ser digerido, né? Ele é doce, ele é tranquilo, até o momento em que as tragédias da vida batem a nossa porta, invadem a nossa casa. Até então, dá para você confortar qualquer pessoa com Romanos 8, 28. Mas quando é com você, talvez seja difícil compreender que todas as coisas realmente sejam para o nosso bem, cooperem para o nosso bem. Mas o que eu vou reforçar aqui na mensagem de hoje, e é o que eu quero falar essa noite, é que sim, tudo coopera para o seu bem, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o nosso bem, para o bem da igreja. E uma coisa muito importante e necessária para a gente começar é que a gente precisa ter maturidade e saber que as coisas não se concentram em nós mesmos, não giram, né, ao nosso redor e tudo mais. Quando Deus nos criou, Ele deu para a gente toda a habilidade para realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito. Ou seja, o sonho e o propósito dele. Ele já deu essa habilidade para nós. E um autor, eu gosto muito dessas frases, um autor diz que tudo quanto Deus requer, Ele provê. Tudo quanto Ele exige, Ele já habilita a fazer. Então a gente precisa entender que Deus nunca vai nos chamar para fazer algo que Ele já não tenha dado habilidade para fazer, ou que Ele não vá te dar habilidade quando esse tempo chegar. Seja esse tempo de dor, ou seja esse tempo de benefício para você, porque a gente precisa saber receber as coisas também. Então a gente lê de novo aqui, e algumas traduções são diferentes, mas enfim, de uma forma geral, sabemos que todas as coisas, boas e más,
agradáveis e desagradáveis. É tudo. Isso inclui todas as pessoas nesse barco. Cooperam para o meu bem ou trabalham juntas para o melhor. Essa, de repente, é a tradução mais forte, essa é a mais precisa. Trabalham juntas para o melhor. Para aqueles que amam a Deus. Tudo que a gente encontra na vida, tudo, exatamente tudo, sem exceção, trabalha em conjunto para o nosso melhor. E nós vamos ver o que é esse melhor um pouco mais para frente da mensagem. E hoje eu vejo o quanto isso está escrito claramente, com muita clareza, mas a nossa superficialidade, o nosso eu, que é tão superficial, às vezes faz com que a gente não veja, a gente não sabe ler corretamente, e aí a gente vai lá para o início, achando que esse bem é para eu ficar de boa, e como é que pode estar acontecendo essas coisas na minha vida, né? Então a gente precisa ter essa maturidade em enxergar de acordo com o que a palavra de fato está querendo dizer, sabe? Tem 4 dias, eu costumo dizer que tem 4 dias que são os dias mais importantes e cruciais da nossa vida, e elas são divididas em 2 situações, presta atenção. A primeira situação, e os 2 dias mais importantes, é o dia que você nasce e o dia que você descobre o propósito para o que você nasceu. Então, esses são os 2 dias mais importantes da primeira situação. Eu nasci, beleza, mas o outro dia muito importante é quando eu descubro o meu propósito. E a outra situação é quando a gente aceita Jesus. O dia que a gente aceita Jesus é muito importante, mas existe um outro dia muito importante, que é quando a gente vira a chave e a gente descobre que a gente tem a mente de Cristo. A mente de Cristo, a gente consegue ver essa definição em 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Eu acho que eu anotei aqui errado, gente. Mas, enfim, é com essa mente de Cristo que temos que exercer a maturidade, praticar a fé. E a verdade que contém nesse versículo. E eu estou confirmando aqui. Eu anotei errado. Mas a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo, e a gente precisa acessar a mente de Cristo. E falando, né, sobre isso, que a gente tem a mente de Cristo, é engraçado que muitas vezes a gente esquece que Deus é soberano e trabalha com coisas eternas. E é aí que mora o perigo da nossa superficialidade, da nossa humanidade, da gente não entender. É interessante que quando a gente lê a parte... Fala. Depois de predestiná-los, ele os chamou, no versículo 30. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, ele lhes deu a sua glória. A glorificação de Deus vai se dar em algum momento no futuro, mas Paulo fala dela como se já fosse consumada no passado. Ele os chamou e depois de chamá-los, justificou, mas a glorificação ainda vai acontecer. Quer dizer, Paulo foi bem ousado aqui. Então, o princípio que a gente pode extrair desse versículo e desses versículos é que o que ele planejou na eternidade, preste atenção, na eternidade, acerca das nossas vidas, tem um desfecho, tem um final garantido. Independente dos contratempos e das tragédias que atingem todas as pessoas em algum momento da vida dessas pessoas, já tem um desfecho. Já tem uma história escrita para você e para mim. Deus trabalha em cima de projetos eternos. E é aí que às vezes a nossa mente não concebe. Então, para Ele não existe surpresa. Para Ele não existe acontecimento inesperado, tragédias repentinas. Para Ele, está fora de cogitação pensar coisas do tipo,
poxa, eu não tive o controle da situação. Eu me sinto impotente agora. Tudo aconteceu tão de repente. Ele não tem esse pensamento que nós temos. Então, todas as coisas fazem parte da nossa experiência. De fato, nós somos surpreendidos por algumas tragédias. Nós somos surpreendidos, sim, por desastres, por perdas repentinas. Eu ainda não perdi ninguém tão significativo para mim, com relação à família, mas em algum momento eu vou perder. Nós somos realmente impotentes diante dos sofrimentos, mas com Deus é diferente. Nele tudo começa e nele tudo termina. Então a gente tem que ter essa certeza de que Deus é soberano e trabalha com coisas eternas. Mas o que Deus quer de mim com tudo isso, afinal? Uma dúvida que acaba surgindo é com relação a esse bem. Tudo coopera para o bem. E o que vamos ver agora é que bem é esse. E a gente vai descobrir que esse bem é o bem mais precioso. No versículo 29 a gente tem: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. A resposta está exatamente aí. É que nós sejamos feitos como Jesus Cristo. Eu já falei de um acontecido na minha vida particular, que a minha família e eu vivenciamos desde maio de 2018. Eu já falei aqui uma única vez, numa vez que eu trouxe a mensagem, na pandemia mesmo, nas gravações online. Mas que hoje tem sido cada vez mais latente na realidade da minha família e que a gente tem descoberto algumas coisas sobre a doença que está pairando aí a minha família, mais especificamente com as minhas filhas. E o que fazer quando se tem duas filhas cheias de vida? E eu estou falando das minhas filhas, saudáveis, aparentemente, quando elas andam aqui pela igreja, quando elas correm aqui pela igreja e ninguém diz nada. O que fazer quando se tem duas filhas incríveis, e aí eu como mãe, né, lindas. O que fazer quando você recebe um diagnóstico de uma doença que é rara, que é degenerativa e é genética e atinge as suas duas filhas? Sem nenhum medo, a doença vai e atinge as minhas duas filhas e faz uma devastação no emocional da minha família, no psicológico, enfim, e no físico delas, né? Então, o que pensar quando você sabe que o prognóstico é a perda de todos os movimentos do corpo? O prognóstico é problema cardíaco, problema respiratório, aparelho para respirar em um dado momento, cadeira de rodas. O que fazer? E hoje o Eric, eu e meu marido, nós viemos da Associação Carioca de Distrofia Muscular, onde nós tateamos um pouco mais sobre o que é isso, porque eu tenho certeza, 99,9% de certeza, que você nunca ouviu falar, porque é realmente muito rara. E a Maria Clara, presidente da associação, ela é cristã também, então foi muito fácil conversar com ela. E ela foi falando, ela já está na cadeira de rodas, ela já usa o aparelho para respirar, já é cardiopata, enfim. O que dizer para essa moça que aos 30 anos, já com muita dificuldade de andar, foi para a cadeira de rodas, ainda sem entender muito e sem querer? E eu respondo a tudo isso, meus irmãos, dizendo que esse estar bem
E eu quero que você grave isso, porque isso veio ao meu coração muito diretamente. Esse estar bem, esse todas as coisas cooperam para o meu bem, mesmo não parecendo para os nossos olhos humanos, significa ser transformado à imagem de Jesus, ser cada dia mais parecido com Jesus. O 29 responde a isso. Até as coisas ruins que acontecem na minha e na sua vida, ou qualquer outra coisa, acontece porque Deus quer que a cada dia você se pareça mais com Jesus. Então a gente faz uma nova leitura desse versículo. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus se pareçam cada dia mais com Jesus. Eu só troquei a posição. Então tudo coopera para aqueles que amam a Deus se pareçam mais com Jesus. Então, se o que Deus quer para a nossa vida, se o que Ele tem para a nossa vida hoje é isso, vai cooperar para eu me parecer com Jesus. Se o que Deus tem na sua vida é algo que tem acontecido e você não tem entendido, se você é filho de Deus e se é esse o seu, é isso que queima no seu coração, você vai ser transformado para ser cada dia mais parecido com Jesus. Então a palavra de ordem para mim tem sido: essas coisas estão cooperando para o seu bem, Joyce. Essas coisas estão cooperando para o seu bem, família. É o que eu falo para minha família, porque também sofrem, né, tudo isso que tem acontecido. Lá em 1 Coríntios 15, 19, diz que se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Não dá para ser cristão sem pensar na eternidade. Não dá. Sem estar com os olhos fixos lá, assim como Paulo falou. Paulo fala aqui, portanto, 2 Coríntios 4,18, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, o bem mais precioso que nós temos é podermos nos tornar como Jesus. Esse é o bem mais precioso, igreja. Encare os seus desafios a partir de hoje, dessa forma, e em tudo dê graças, em tudo seja grato ao Senhor, que está orquestrando todos os acontecimentos da nossa vida, para que isso, ser a imagem de Jesus, aconteça. Cabe a gente olhar para as situações difíceis e também para as situações prazerosas, com olhos de fé, sabendo que Deus está, sim, de fato, na direção das nossas vidas, em todas as situações, não apenas somente naquelas que nos agradam, porque é muito fácil a gente ser grato, a gente estar feliz naquelas situações que nos satisfazem. O difícil é saber que Deus está direcionando você até nos momentos mais desafiadores e mais perturbadores da sua vida. Porque o que mais importa não é aquilo que a gente vê, não é essa vida aqui, é a eternidade. E é nisso que eu tenho me apegado, porque Deus tem me dado, e eu tenho certeza que Deus tem te dado o suporte necessário em sua palavra. Deus tem te dado o suporte necessário pela oração, seu relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante. Deus tem te dado essa oportunidade, esse suporte através de pessoas que Ele usa na sua caminhada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus tem usado muitas pessoas na nossa caminhada, na caminhada da minha família, na vida da minha família. E até nisso, Deus está no controle de quem serão essas pessoas. Sabe, fica tranquilo. Tem uma música que fala, fica tranquilo, não desespera. O que a gente não pode controlar, Ele está controlando. A gente precisa parar de achar que é pela força do nosso braço. Algumas coisas são no sentido de ter que fazer.
fazer o que precisa ser feito, mas o que não dá para ser feito, a gente precisa praticar a fé, de saber que Ele está no controle de todas as coisas, sim, me direcionando, e tudo faz parte para que a glória toda seja dada ao Senhor. Esse precisa ser o motivo da nossa vida. A gente precisa ter a consciência de que Deus já escreveu a nossa história, que nós precisamos apenas andar de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e ser cada dia mais parecido com Jesus. E é certo, que a nossa vida, seja ela como for, porque eu oro pela cura das minhas filhas. Eu falei delas aqui, eu vou terminar falando isso. Eu oro pela cura das minhas filhas, mas seja como for, no final das contas, se Deus quiser usar do jeito que for as minhas filhas e a minha família, que seja para a glória e honra do nome dEle, porque sem isso não tem sentido. A minha vida perde o sentido se não for desse jeito, porque eu entendi que o mais importante é quando eu glorifico com a minha vida o Senhor Jesus. Eu espero que a mensagem tão simples, curta de hoje, tenha te ajudado a entender que Deus usa tudo, absolutamente tudo, para que você se pareça cada vez mais com Jesus. Que a sua vida seja, de fato, focada em glorificar esse nome que tem todo o poder, esse Deus que te criou, esse Deus que sabe exatamente qual é a sua trajetória, mas que você tenha os olhos fixos na eternidade. Que você, assim como eu, viva cada dia nesse processo de entendimento de que a nossa vida terrena, seja ela como for, ela precisa dar glória ao Senhor, mas os meus olhos estão fixos na eternidade.